Olá galera, graça e paz, bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que você está aí entrando com a gente aqui no canal. Hoje nós vamos para a nossa conversa sobre EBD. Essa conversa que está no terceiro vídeo da nossa playlist do primeiro trimestre da Escola Dominical. Nós estamos falando assuntos relacionados à lição daquela determinada semana. Então a gente pega aí algumas curiosidades, alguns pontos aonde o professor não abrangeu muito, pode ter ficado alguma dúvida, e a gente traz aqui para você. No primeiro vídeo a gente falou sobre o fundamento da igreja. No segundo vídeo nós falamos sobre a unidade da igreja, tratando sobre o corpo de Cristo e mostrando que não tem como ser um membro fora do corpo. Então nós falamos sobre os desigrejados. Hoje nós vamos falar aqui na lição de número 3 sobre a graça preveniente, tá bom? Vou te explicar direitinho. Antes de tudo eu tenho um desafio aqui para fazer junto com você, tá? É a campanha O Cordão de Três Dobras, tá? Você que acha que esse canal é uma bênção para você, uma bênção para quem assiste, vai compartilhar esse canal com 3 pessoas, com 3 grupos, e assim, juntos, nós vamos fazer jus à palavra de Eclesiastes 3:12. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Juntos nós somos mais fortes e podemos um ajudar o outro. Vai lá na descrição, tem um link das nossas redes sociais, tem um link dos nossos grupos no WhatsApp, o grupo manual do EBD e o grupo de leitura anual da Bíblia. Tá bom? Para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like, ative o sininho das notificações para você ter acesso a todo o novo conteúdo que a gente colocar, tá? E ajude o YouTube a abrir uma janela de visualizações maior para a gente, tá bom? E junto nós vamos sempre, claro, sendo edificados pela palavra de Deus. Na última lição, vimos a igreja em sua essência, em sua natureza. E dentre alguns aspectos da igreja, vimos no primeiro tópico a igreja na sua natureza confessional, que é fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito. No subtópico 2 do tópico 1, falou sobre a igreja habitada pelo Espírito. E vimos como o Espírito Santo convence o pecador. E os textos usados para isso são João 6, do 8 a 11, aonde Jesus diz que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o pecador. E também Atos 16:14, onde fala da conversão daquela jovem chamada Lídia, onde Paulo e Silas estão em Filipos, e a primeira pessoa relatada que Paulo ganha para Jesus é uma empresária chamada Lídia. E Atos 16, no versículo 14, diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela entendesse a mensagem. E aí o comentarista, pastor José Gonçalves, ele ressalta o fato de que o que aconteceu com Lídia, tá, foi um convencimento do Espírito Santo para a salvação. Então o Espírito Santo convence o homem para a salvação. É possível resistir a esse convencimento? Tá? Até onde vai esse convencimento? Até onde vai meu livre-arbítrio? Então nós vamos tentar falar disso aqui bem rápido na nossa conversa para EBD. É um assunto complexo, envolve calvinismo, arminianismo, a doutrina da predestinação, do livre-arbítrio, a doutrina da graça irresistível, da graça resistível. Nós vamos aqui explicar um pouquinho para você que de repente ficou com essa curiosidade. Bom, nós sabemos que o Espírito Santo tem algumas funções, tá? O Espírito Santo ele purifica, ele batiza no corpo de Cristo, ele sela aquele que se converte, ele guia, ele ilumina, ele conforta, ele intercede, dentre outras tantas funções. Uma das mais importantes do Espírito Santo, que está descrita em João capítulo 6, é o convencimento. Ele convence o pecador. Então nós entendemos que ninguém pode ser alcançado para a salvação sem que o Espírito Santo faça o seu trabalho de persuasão no íntimo do seu ser. Tá? Quando o pecador ouve a palavra de Deus, ele é conduzido à fé. Romanos capítulo 5, versículo 2, pelo qual também temos a entrada pela fé. A esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 10, versículo 17. De certo que a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas, concomitantemente, a palavra da fé está a operação do Espírito Santo, convencendo o pecador do seu real estado diante de Deus. Jesus prometeu, como eu disse, que quando o Espírito Santo viesse após a sua partida para o céu, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 6, versículo 8, tá? Jesus foi
O Espírito Santo veio. Portanto, esse é o seu primeiro trabalho na vida do ser humano, convencê-lo de que é pecador, tá? E qual o trabalho do Espírito Santo na salvação? O próximo trabalho na vida do pecador arrependido a Cristo é a regeneração. Jesus chama a regeneração de novo nascimento, quando ele tem aquele encontro com Nicodemos, tá? Ou nascer do Espírito, tá? Ele diz, João 3, capítulo 5, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, a regeneração é a entrada do pecador arrependido para uma nova vida em Jesus, no gozo de uma nova natureza. Agora, isso é calvinismo? Ah, mas eu sempre ouvi na doutrina calvinista de que o Espírito Santo convence o homem para a salvação. Isso anula o meu livre-arbítrio? Bom, qual é a diferença? O calvinismo ele entende que Deus predestinou alguns para a salvação e ele predestinou outros para a perdição. Então, automaticamente, só aqueles que são eleitos, escolhidos, que são convencidos pelo Espírito Santo, tá? Então, para o calvinismo, existe um grupo que foi selecionado para a salvação. Esse grupo será convencido pelo Espírito Santo. Além disso, esse convencimento para a salvação, na teologia calvinista, não tem escolha ou resistência. Isso chama-se a doutrina da graça irresistível, ou vocação eficaz, tá? Que é dentro do pensamento monergista. Tá? Textos como os lidos aqui também são usados para defender essa interpretação. E como outros, como por exemplo, quando Paulo fala que fomos eleitos desde a fundação dos séculos. Então seria uma predestinação para que alguns fossem salvos. Tá? O fato, por exemplo, de Deus ter endurecido o coração de Faraó, entende no calvinismo que Deus endurece o coração daqueles que ele não predestina para que eles não sejam convencidos, porque eles não são eleitos, tá bom? Agora, o pentecostalismo clássico crê e ensina a interpretação chamada arminianista, tá? Que foi sistematizada por Jacó Armínio. O calvinismo é chamado assim porque foi sistematizado por João Calvino, tá? E nesse pensamento arminianista, a graça ela está disponível para todos, conforme Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Então a graça está à disposição de todos. E por que todos não são salvos? Bom, essa ação do Espírito Santo para o convencimento, na visão arminianista, chama graça preveniente, ou graça preparatória, tá? O arminianismo, então, entende que pelo pecado ter atingido toda a humanidade, e toda a humanidade está sob o domínio do pecado. Esse ponto basilar da doutrina arminianista chama-se depravação total. Então, sendo assim, ao homem é impossível se inclinar para Deus, sendo necessário uma graça divina preparatória para tornar possível o início da obra salvadora em nossas vidas. Então, nós estamos mortos espiritualmente, sem capacidade de decidir por Cristo. Então, a graça capacita a livremente crer ou resistir ao chamado divino. Tá? O conceito da graça preveniente deixa claro que se trata de uma ação divina que antecede a conversão. Esse é o caso de Lídia. Então a graça nos permite ter o livre-arbítrio. Pela graça preveniente, somos colocados em uma posição em que podemos dizer sim ou não. Algo que não podíamos fazer antes da ação do Espírito Santo, aonde estávamos até então em uma posição contínua de não, sem poder dizer sim. O assembleiano erudito Timothy Milson, ele afirma que, mesmo ainda possuindo a liberdade coletiva, após a queda, os seres humanos são incapazes de escolher a Deus. Logo, Deus, pela sua bondade, equipa as pessoas com uma medida da graça que as capacita, tá? E prepara a corresponder ao Evangelho. Tito 2, agora eu vou ler do versículo 11 até o 12, diz que, como eu li aqui com você, porque a graça de Deus há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Então o Espírito Santo nos prepara para corresponder ao Evangelho. Então a Bíblia nos mostra que a graça precede a salvação. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, no versículo 3, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Então, a graça, ela precede a salvação. Ela age no ser humano antes para que o ser humano possa ser alcançado para a salvação. Tá? Nisso, calvinista e arminianista concordam.
A diferença é que para o calvinista, somente o grupo que é escolhido vai ser convencido. E também para o calvinista, a graça é para alguns. E também para o calvinismo, a graça não pode ser resistida. Para o arminianismo, a graça está à disposição de todos, podendo crer ou não. E a graça pode sim ser resistida. Tá? O próprio Estevão, em Atos capítulo 7, versículo 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Também a epístola aos Hebreus, no capítulo 3, no seu versículo de número 15, enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tá? Desde Gênesis, na época do dilúvio, capítulo 6, versículo 3, nós vemos que o Espírito já contendia para que ele se voltasse para Deus. E muitos outros textos, como Mateus 23, 37, Lucas 7, 30, Atos 10, 43, 2 Coríntios 6, 1, Hebreus 12, 5, mostram que a graça pode ser sim resistida. Tá? Um outro texto muito usado pelos calvinistas é João 6, 44, aonde Jesus faz uma declaração interessante. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais interessante é que esse trouxer não é irresistível, uma vez que o termo traduzido aqui dessa forma é, no original grego, elko, tá? Que segundo o tradicional léxico de Strong, tem principalmente o sentido de atrair, tá? De induzir alguém a vir, ou seja, Deus atrai, ele não força, ele não violenta a liberdade humana concedida pela sua graça e soberania. No próprio João, capítulo 12, no versículo 32, Jesus diz que os que vêm a ele não são forçados, e sim atraídos a ele. Então, a graça, ela age no homem para que o homem possa corresponder ao evangelho, tendo esse, tá, o livre-arbítrio de resistir ou não à ação do Espírito Santo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique na paz, Deus abençoe sua vida.